Fala moçada, bem-vindos Paulada no ar de novo. Hoje com um convidado ilustríssimo, meu amigo Juba, que tem mandado bala, feito bonito, tá fazendo bonito com os TBTs e com Esquadra, nossos campeões de audiência. E hoje no Paulada a gente vai falar um pouquinho desse Brasileirão. Frase do Juba, o campeonato tá tão ruim que tá bom, né? É isso aí. Parece que ninguém quer ganhar essa porcaria. Acho que já uns 10 clubes deram a sensação de que seriam campeões e acho que não vai ter campeão no final do ano. Vai ter campeão ou dá pra ficar sem título, Juba? Acho que não dá, mas o campeonato tá parecendo aquele bingo que vale uma viagem com a sogra. Ninguém quer ganhar. Bem por Eu, isso, pô. eu acho que no final vai acabar vai ter que sobrar um campeão e o campeão vai ser o menos incompetente. Eu pego aqui para ilustrar, cara, o que a gente está falando, uma declaração sempre polêmica do meu amigo Fábio Sormani. Tá aqui. O Sormani disse, falando do Brasileirão, ah, ele disse basicamente que o Flamengo ele não ganha nem do Crystal Palace, comparando o Brasileirão à Premier League, e que se o Palmeiras jogasse a Premier League seria rebaixado. Aqui está a tabela do Brasileirão, só para a gente dar uma bisolhada na tabela da CBF, que não é das mais bonitas. O Inter está com 66 pontos e o Flamengo com 65. Juba, dá para algum desses caras encarar o Crystal Palace da Premier League? Cara, eu acho que dá. Levando em conta que o ano passado o Flamengo jogou de igual para igual, eu acho que dá. O pessoal tem um pouco de má vontade com os times brasileiros, né? É óbvio que a liga deles tem mais dinheiro, tem melhor estrutura, mas, porra, se São Paulo encarou o Liverpool, Palmeiras encarou o Manchester, o Corinthians ganhou do Chelsea, e bom, eu acho que o Crystal Palace devolva a questão. Não pegaria Libertadores aqui no Campeonato Brasileiro. Quem falou de Libertadores foram alguns jogadores do Palmeiras. Eu não sei quem exatamente, mas depois da derrota, alguém ali disse que o Tigres brigaria por título no futebol brasileiro. Eu vejo mais por aí, cara. Eu acho que, na verdade, eu interpretando essa fala do Sormani, acho que ela diz, tem muito a ver com a decepção que tem sido o Flamengo especificamente, né? O Flamengo em É, o 2019 arrebentou, jogou muita bola, encarou o Liverpool na final do Mundial, de igual para igual mesmo. sim, pô, perdeu uma prorrogação, teve a E, chance do empate. pois é, e acho que a gente esperava muito do Flamengo esse ano, o Flamengo não entregou, então fica essa sensação de decepção. Mas É, é é justamente essa difícil sensação. entregar igual, né, Paulão? Entregar igual é difícil, né? Ainda mais tem muita troca. Pô, o Flamengo, bem ou mal, tá com o quarto técnico no Campeonato Brasileiro. Teve o Jesus, depois teve um interino, depois teve o Domenech, e agora teve agora com o Rogério Ceni é o quarto técnico, né? É muita coisa. Fora que esse ano o calendário foi maluco, né? É muito É, jogo, muito desgaste. e não é nada, perdeu o jogador também, perdeu o Rafinha, perdeu o Pablo Mari. Perdeu com muito jogador com Covid, aí desmonta, porque pô, o cara fica 14 dias fora até voltar. É complicado, não é fácil não. Para você, qual é a maior decepção do Campeonato Brasileiro? É o Flamengo? Não. Para mim é o São Paulo, São Paulo? que tinha tudo para ganhar e acabou tá quase fora, né? São Paulo chegou uma hora que estava 7 pontos na frente, voando, e de uma hora para outra naufragou. Acho que o Palmeiras podia fazer um brasileirão melhor também, mas É. o São Paulo e o Grêmio poderiam estar mais à frente e deixar um pouco a desejar no momento que não podia. Cara, eu vou de decepção, eu vou de Atlético. Eu acho que a minha decepção é o Atlético Ah, Mineiro. tem também, é verdade. Tem esse aí, porque esse é maior. Porque caiu fora muito cedo de todas as competições, ficou com um à frente só e não conseguiu, né? Eu falei aqui já, aqui no Paulada mesmo, o Atlético gastou muito, fez tudo que o São Paulo quis, o cara tinha que ter entregado um título pro Atlético. É absolutamente frustrante. Também Frustrante. acho. E faça a sua aposta aí, Juba. Quem vai ser campeão? Eu acho que com dor no coração, campeão vai ser o Flamengo por um simples fato. Não pode jamais ter um campeão brasileiro que tenha no gol Marcelo Lomba e na volância Rodrigo Lindoso. Tem que ser proibido.
Então, eu acredito que o Flamengo vai levar esse campeonato. Eu vou contigo também. Acho que o momento é do Fla, esse confronto direto que vai ter na outra rodada vai pender muito para o Flamengo. É um time mais preparado para jogo decisivo. Acho que o Inter, esse jogo contra o Sport O mostrou um Inter não pouco. ganha do Vasco. O Inter. Anota isso. Não ganha do Vasco amanhã, domingo. Aliás, é curioso, né, cara? Porque o Vasco não pode nem sonhar em entregar para o Internacional porque Pode, está na zona pode. de rebaixamento. Aliás, isso, zona de rebaixamento. A gente tem aqui o Botafogo rebaixado, o Curitiba já favas contadas, o Goiás, chance muito grande. E a gente tem uma briga bem legal aqui, basicamente entre Goiás, Vasco e Bahia. Quem cai desses Na dois? minha, Tem na, dois que caem aí, Vasco, Goiás ou Bahia? na minha opinião, desses três, Tá em dois. quem sobra é o Bahia. Salvo o Bahia? Eu acho que o Bahia salva. E o Goiás tem mais chance de salvar que o Vasco, que ele tá numa crescente, né? É. O Goiás, quando passou a ser franco atirador, começou a jogar um futebol mais bonito, começou a encarar de igual para igual, começou a jogar para frente. Agora, e o Goiás também não tem essa pressão, porque ele está acostumado a descer, né? Agora o Vasco não. O Vasco pega o Inter, depois pega o Corinthians, se não me engano, né? O Vasco tem uma tabela bem difícil. Acho que caiu para eles. O Bahia não tem muita moleza nessa rodada. Pega o Atlético Mineiro, fora de casa, jogo complicado. O Vasco depois pega o Corinthians sonhando com Libertadores. E a última rodada, o Vasco pega quem? Na última rodada, Vasco e Goiás, cara, vai ser bem interessante. Na última rodada Até o final. no Rio de Vai ser Janeiro, um... Vasco e Goiás, cara. E o Aliás, Bahia, eu acho que Pauleiro, o campeonato tinha que ter um mata-mata do mal. O que você acha? eu acho que, Os, olha, os 4 últimos fazem um duelo para ver quem é que cai. Os 8 últimos. eu acho que eu nunca gostei de mata-mata no Brasileirão por questão de calendário, mas admito que está num ponto em que dá para pensar em alguma coisa semelhante, não sei. Agora, seco para você, Paulão. Você como São Paulino, você vibrou mais em 86 contra o Guarani ou em 2007 contra o América de Natal? Na rodada 32? Puta, cara, é um pouco uma pergunta sacana, né? Porque Sacana, evidentemente com certeza sacana. o mata-mata é mais emocionante, porque e também você pegou, você mesmo disse aqui uma vez, provavelmente a melhor final da história do Campeonato Brasileiro. Foi a maior final de todos os campeonatos Mas de eu não clube do vejo, eu mundo. não pego o mata-mata por conta no contexto mata-mata por conta de emoção, é evidente. É calendário, cara. É ruim demais pro futebol você, no grande campeonato, no Brasileirão, você interromper o calendário para alguns times e estender É o isso. calendário para outros. Eu acho que isso para as finanças dos clubes é terrível. É verdade, eu também É acho. por Mas esse aí ponto. eu entro naquele ponto que quem tem competência se estabelece. Agora, Mas você tem razão. eu não acho absurdo, por exemplo, a gente pensar num regulamento meio mandrake que force uma final em jogo único, caso a diferença entre os dois clubes seja pequena. Né? Por exemplo, a diferença menor do que 3 pontos entre o primeiro e o segundo colocado. Final. Né? Termina. Ou o campeão do primeiro contra o do segundo. Isso eu já não gosto. Acho que eu já inventar, mas o campeonato terminasse hoje. A gente está com 35 rodadas, 66 pontos do Inter, 65 do Flamengo. Se o campeonato terminasse hoje, não seria nenhum absurdo você fazer um jogo entre os dois, um jogo no Maracanã, no Beira-Rio, com a vantagem do empate para o Internacional. Se o Flamengo ganhar campeão, se empatar, acho que isso não seria um absurdo. É, tem que pensar. E mesmo aquele mata-mata que acontece na Alemanha, por exemplo, entre o 17º colocado e o quarto colocado da Série B. Um jogo de ida e volta para ver quem fica na Série A. Sabe esse tipo de É coisa? bacana, sim, sim. Eu acho legal, o legal do pontos corridos é que mantém um calendário até o final, mas eu acho que o que não é legal é que as equipes não enfrentam os mesmos times. Por exemplo, agora o Fortaleza, que briga para não cair, ele vai enfrentar um Palmeiras, um time misto do Palmeiras. Isso Igual o é. Botafogo, que enfrentou um time misto. Quem enfrentar o Grêmio vai enfrentar um time reserva. Então, assim, a gente vê situações onde, por exemplo, aquele jogo do Grêmio contra o Flamengo, que o Grêmio entrou na última rodada com reservas. Teve outros casos do Corinthians contra o Flamengo também, do próprio São Paulo contra o Fluminense, do Palmeiras. Então, isso cria situações onde
as equipes não enfrentam os mesmos times. Então, para mim, isso é o ponto falho do ponto corrido. Campeonato, até para tentar endossar o que você falou de rebaixamento, o Bahia, na última rodada, pega o Santos, cara. Então, o Vasco e o Goiás vão se matar no Rio de Janeiro e o Bahia vai pegar um Santos provavelmente resignado já fora da Libertadores, talvez com uma vaguinha sul-americana. Tem isso. Os times não pegam as mesmas equipes, isso é bem ruim. Eu acho que o campeonato é tão ruim que os próprios clubes não levam ele a sério. Verdade. Esse é o ponto. Algo que não acontece, até voltar a comparação covarde com a Premier League, mas é o que não acontece lá, né, cara? Não é organizado, né, Paulão? E algo que faz uma diferença brutal na Premier League, a grana da televisão, ela muda conforme a tua posição na tabela. Então, você ganhar uma posição, muda muito a grana que você vai embolsar. E é algo que deveria ser levado em consideração aqui. Não é só prêmio pago pela CBF, é grana de TV. A grana de TV deveria variar também em função da posição do time na tabela. Não exclusivamente, mas isso deveria ser levado em consideração. Mas isso não é porque os clubes não são unidos, né? Sim, exato. Aqui, eu acho até que tem um pouco a ver com rivalidade. A rivalidade no Brasil, ela é mal utilizada, cara. Os clubes, eles se consideram inimigos, e isso é uma porcaria, cara. Podem ganhar bem mais juntos, né? Bem mais dinheiro junto. Tem que deixar a rivalidade para torcedor. O que tem de dirigente se alfinetando. Só uma outra pegada aqui, até para mais um argumento aqui. Artilharia, cara. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Thiago Galhardo com 10 gols em 35 jogos. Cara, é muito pouco, né? Isso é nojento, né? E faz... mostra como o futebol tá ruim. Eu nem sabia que era ele ainda, porque ele começou bem e sumiu, né? Mas falta o camisa 9, né, Paulão? Falta o camisa 9. Falta muita coisa no futebol. Falta o especialista, aquele cara que faz bastante gol de falta. Qual foi o último gol de falta do campeonato que você lembra? Eu não lembro de gol eu não lembro. De jogador brasileiro há muito tempo. E olha que eu assisto eu assisto vários jogos, não lembro do último gol de falta. É aquilo que a gente falou no começo. Tá tão ruim que ficou bom. Cara, deixa só eu corrigir uma cagada aqui brutal, cara. A gloriosa tabela tá desatualizada, tava achando estranho mesmo. Eu também. O artilheiro é o Claudinho com 17 gols, o Thiago Galhardo já tá com 16. Mas não muda muito, né, cara? 17 gols em 2 jogos. Tá meio gol por jogo, quase. Se acabar no um gol a cada 2 jogos, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É muito pouca coisa, cara. Só para fazer justiça, a tabela que eu peguei aqui é do Google, tá? O Google mandou bem. E o Claudinho é a revelação do campeonato, tem que ser dito isso. É a revelação. E o Thiago Galhardo estava para ir embora e não foi, voltou. E o Claudinho também não é um centroavante, né, cara? Ele é um jogador de camisa 10, né? Paulo, como que você, liderando o campeonato, pensa em vender o seu artilheiro, hein? Tu acha que é pensar pequeno demais? E é esquisitíssimo. E ninguém explicou por que ele não foi no final das contas. Ficou um dito pelo... Acho que fechou a janela, parece que fechou a janela. E o Inter ainda tem um ponto, cara, a ser considerado aí, que é o Guerreiro, né, cara? O centroavante do Inter é o Guerreiro que se machucou. Na terceira rodada contra o Fluminense. Que, aliás, o Fluminense, para mim, é a melhor campanha do campeonato. Né? Em termos de expectativa e o que está entregando, sem dúvida. Perdeu o técnico, perdeu 4 titulares durante o campeonato e, bem ou mal, jogando feio, tá se mantendo ali entre os 3, os 4. Não sai de... Isso foi bacana. A surpresa positiva do campeonato, sem dúvida. E, cara, aí um último ponto ali, título, acho que nós concordamos, Flamengo, o rebaixamento eu ainda acho que talvez o Vasco escape. Eu vou dar vou dar um voto de confiança para o Lucha. E Libertadores, a Libertadores vai ser interessante, porque Libertadores a gente não consegue nem saber quem vai e quem não vai, né? O Palmeiras está dentro, então teoricamente o Corinthians entra. Vamos pensar direto no G4. Você acha que o São Paulo se segura no G4 ou o Fluminense vai atropelar na reta final? Não, o São Paulo se segura. Eu acho que o São Paulo se segura no G4. O São Paulo tem um jogo a mais, tem um jogo a menos, um jogo a mais para fazer, embora o jogo a mais seja contra o Palmeiras, que é um jogo difícil. Mas eu acho que o São Paulo tem o Flamengo na última rodada, né? A tabela do São Paulo é um pouco mais difícil, mas acho que o São Paulo classifica. São Paulo pega o Grêmio fora de casa.
Pega o Flamengo na última rodada, Na última decidindo o rodada e o título. Botafogo fora de casa. É, Grêmio e Botafogo fora de casa. Botafogo, coitado. E na última A rodada bônus pega o round Santos. só falta o São Paulo perder o Botafogo. Aí complica um pouquinho, né? É, se o São Paulo não Aí ganhar do fica em Botafogo já é demais. Aliás, o São Paulo fechou com o Crespo, né? Hoje. boa contratação. Técnico novo, fez um bom trabalho. Eu gostei. Embora eu acho que tomar cuidado com essa febre de trazer só técnico gringo, né? Porque o nego só fala de técnico. Ah, tem que ser técnico português. Mas teve português que veio aqui e cagou, né? Do Santos, o tiozinho do Santos cagou o Santos. O Sapinto não deu em nada no Vasco, então não é todo gringo que é bom. E não é. E agora parece que tratam como se fosse novidade, né, cara? Técnico gringo a gente tem no Brasil há muito tempo e poucos deram Porra, você certo, tem. né? Desde a época de Ilstrick, lembra de Ilstrick? Sim. Ele pegou o cara Otto Glória. O Ilstrick juntou o Romeu e jogou ele pra dentro do e jogou ele campo. pra dentro do campo, é. Polonês, técnico polonês. Húngaro. Húngaro, né? Húngaro. Filho de polonês. Pelo menos que falaram no Boleiros, né? O, o próprio São Paulo, cara, teve Balsa, Osório, e embora Teve. Teve o Rojas um tempo atrás. Rojas, Teve José Poi, Forlan. o Pós já há muito tempo. O Rojas não dá nem pra criticar ele que devolveu o São Paulo a Libertadores, né? Mas Pô, é verdade. Um bom trabalho. e o Eu Osório, dignigo para ele quando ele tinha sido banido. o Osório foi semifinalista de Libertadores. O Osório não, o Balsa foi semifinalista de Libertadores. O Pô, Osório, todo se mundo não fosse gostava dele, né? se não fosse o God of the Zaga, São Paulo era campeão daquela Libertadores, né? Duvido, mas saudade nenhuma do Maicon. Bom, é isso então. Só vou até mostrar aqui a tabela. Eu peguei a tabela do Globo só para deixar clara aqui a estatística cretina que eu peguei do Google. O Google vai tomar. O Google tá de brincadeira, quebrou nós. Eu peguei no Globo.com aqui que é mais confiável. Claudinho com 17 gols em 32 jogos. Média de 0,5 por jogo. É muito pequena, né, cara? Pequeno, pequeno. Pra um Precisa ver campeonato. se ele jogou todos também, né? Mas Ele jogou 32 jogos do Bragantino. Jogou quase todos os jogos, cara. jogou Pegou todos os bastante. jogos. Mas você vê pela média. É pouca coisa, cara. Pouca coisa. Bom, é isso então. Vamos esperar. A rodada vai ser boa, né, cara? A rodada do final de semana aqui, só para meter aqui os jogos, ah, tem a classificação, papabi, bababá, e a tabelinha. Eu vou meter a tabela. Goiás e Botafogo. Juba, loteria esportiva, cara. Seco para você. Goiás e Botafogo. Coluna um, pô. Coluna um. Santos e Curitiba. Coluna um. Atlético Mineiro e Bahia. Coluna do meio. Olha, jogaço, certamente transmissão da Rede Globo. Flamengo e Corinthians. Coluna um também. Vasco e Inter. Coluna do meio. Palmeiras e Fortaleza. Coluna 2. Essa eu vou contigo. Atlético, que não é mais Atlético Paranaense, e Atlético Goianiense. Eu acho que um coluna do meio aí tá bom. Aquele 0x0 modorrento, sabe? Os, do, Ou aquele os, 1x1, dois gols de pênalti, tá com cara. os dois estão salvos, né? Grêmio e São Paulo. Coluna um também, Paulo. Acho que o São Paulo apanha do Grêmio. Ceará e Fluminense. Eu acho que esse jogo tá tirando aquele empate 1x1, coluna do meio. E, por O último, Ceará tá meio desinteressado. Sport e Bragantino. Red Bull Bragantino. Eu acho que da coluna 2. Bragantino. Eu Boa. acho que o Bragantino é candidato a pegar a vaga do Corinthians, hein? Porque o Corinthians pega Flamengo, Santos e outro time eu esqueci quem era. O Corinthians, Mas é difícil na também. última rodada, pega o Inter, cara. É isso Fora aí. de A casa. tabela não é fácil. O Santos tem uma chance pequena ainda de Libertadores. O Corinthians pega Flamengo, Vasco, não é o Santos, pega o Vasco. Ah, não, mas não pega o Santos? Pega o Santos. Tem um jogo a menos o Corinthians. Tá, um jogo a menos, é um jogo a menos, mas pega o Vasco. O Santos eu não sei quanto que é o jogo, mas Todos adversários difíceis. tabela complicada mesmo. Tem a final da Copa do Brasil, que pode abrir mais uma vaga, né? Se o Grêmio for campeão. É, ia ser legal. Já pensou? O Palmeiras é campeão e ainda tira a vaga do Corinthians? Ia ser engraçado, hein? Pois é. Mas vamos que vamos. Então é isso aí.
Fechou. Não, quero fazer um protesto aqui, Paulão. Ah, faça. Fazer um protesto contra a diretoria do CSA, que teve a audácia de mandar embora o maior ídolo da história do clube, nosso amigo Jacozinho. Verdade. Torço para que o CSA entre numa crise sem precedentes e caia para a última divisão, até reparar o erro que fez com o mestre Jacó. Vai ser a maldição de Juba. Vai ser a maldição. Quem é o presidente do CSA para mandar Jacozinho embora? Quem seria? Pô? Não Faço a pode. menor ideia, cara, mas o CSA ficou na beiradinha da classificação, cara, por 3 Sim. pontinhos não subiu para a primeira divisão. E com certeza Jacozinho é maior que o CSA. Fica aqui o meu protesto. Não que eu concorde, mas ele é gigantesco. Valeu e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever É no isso canal aí. que eu não falei lá no começo. Dá aquela ajuda para nós. Abração. Abraço. Falou!